Irmãos, eu tive fazendo umas contas. Eu estou com 14.965 dias de vida. Eu não como 1 quilo de comida não, por dia. Mas teve uma época da minha vida que eu acho que eu comia. Quando eu tinha lá para os 19, 20, 21, 22 anos. 1 quilo de comida brincando eu comia. O dia inteiro, né? Começar cedo até tarde. Então vamos colocar 1 quilo. Um pelo outro, vamos colocar 1 quilo. Então já foi quase 15 toneladas de comida. Você sabe o que é 15 toneladas de comida, irmão? Um caminhão com 15 toneladas é que tamanho? Tem uns irmãos aqui que já comeu umas 30 toneladas na vida. Calma, e não vou fazer você sofrer bullying. Fica tranquilo. Irmãos, se você pensar comigo, mas eu já comi tudo isso de comida, então daqui para o resto da minha vida eu não preciso comer mais, porque já comi 30 toneladas, 15 toneladas, 20 mil quilos de comida você já comeu, então tá bom já. Para de comer agora e vive o resto da sua vida com isso que você comeu. Você vai fazer isso? Hoje mesmo você já não almoça mais. Você já almoçou demais, já comeu umas 20 toneladas para trás aí. Deixa isso aí. Agora você não come mais não, que isso aí já vai te sustentar para o resto da sua vida. Ou você já está pensando até naquela coisinha, naquele negócio que ficou meio preparado lá. Pois é. Relacionamento com o Espírito Santo é assim. Você não pode parar de se alimentar, senão você morre. Mas eu já fui em muitos cultos, eu já recebi muita palavra, eu já ouvi esse texto 10 vezes. Tudo bem, mas no dia que você parar de ouvir, você morre. No dia que você parar de entender e ter a revelação, no dia que parar de alimentar, você morre. Fica uma semana sem comer, fica 40 dias sem comer. Fica um mês sem comer. Vê se você não vai morrendo. Vai morrendo até morrer. O Espírito Santo não é uma experiência que você tem na entrada da salvação e nunca mais tem. O Espírito Santo é um relacionamento diário, de alimentação diária, de profundeza da palavra, de você se alimentar cada dia mais. Você crê nisso? Dá um glória a Deus nesta manhã. Você precisa dele, eu preciso dele. E tem um texto aqui que está em Hebreus que eu gostaria de tentar compartilhar com os irmãos, porque ele é complicado. 6, a partir do verso 4. Mas do jeito que eu vou explicar para você, vai ficar bem claro, bem simples. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, seja outra vez renovado para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucifica o Filho de Deus e o expõe ao vitupério, a vergonha, né? Porque a terra, essa palavra embebe, na outra tradução fala absorve. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela, produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Agora vem o 9, uma chave para nós essa manhã. Quanto a vocês, agora já está falando, quanto a vós,
Aqui o escritor aos Hebreus está falando a dois grupos de pessoas. Nós vamos entender esse texto. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Ainda que falamos desta maneira. Esse versículo você volta na outra tradução para mim. Quanto a vós outros, todavia, mas de vós, ó amados, mas de vocês, irmãos, esperamos coisas melhores, que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. O recado do escritor aos Hebreus, ele está dizendo que de nós o Senhor espera coisas melhores com relação ao desenvolvimento da salvação. Basicamente o texto dos Hebreus está dizendo que é impossível uma pessoa que participou. Volta no texto lá em cima, tá, irmão? E vai indo comigo. 6, verso 4. Basicamente o escritor está dizendo aqui, se você acompanhar no telão, você vai entender o que eu estou dizendo. É impossível que os que uma vez foram iluminados, está falando de gente que foi iluminado, falando de pessoas que receberam uma revelação. A palavra iluminado é uma revelação de Deus. Pessoas que foram iluminadas e provaram o dom celestial. Qual é o dom celestial? A salvação. De graça, o dom de Deus. Pela fé, de graça, receberam o dom, a salvação. E se fizeram participantes do Espírito. Irmão, está falando de gente crente. Não está falando de gente meia boca, não. Está falando de gente que recebeu iluminação, experimentou o dom da salvação e participou do Espírito Santo. E mais, e provaram da boa palavra de Deus e das virtudes do século vindouro. Experimentaram até a revelação da vinda, a revelação de uma futura vinda de Cristo. É gente que tem consciência bíblica. É gente que participou do Espírito. É gente que recebeu o dom celestial. É gente que recebeu a boa semente, a boa palavra. É gente que mergulhou, teve uma iluminação bíblica para receber a Cristo. Ele está dizendo que é impossível esse tipo de gente, esse tipo de pessoa. E o contexto aqui é que o escritor está dizendo, porque tinha muitas pessoas que já tinham se convertido ao cristianismo e agora começaram a retornar às práticas antigas do judaísmo. Ele estava dizendo, não era de uma pessoa que se desviou simplesmente do caminho, de uma pessoa que deu uma desviadinha lá no mundo. Ele está falando desse tipo de gente, não. Ele está falando de gente que experimentou tudo isso e que resolveu deixar tudo isso e voltar a outras práticas que não condiz mais com essa iluminação que ele teve. Ele está dizendo, é impossível essas pessoas que recaíram assim. Volta lá. Aí é impossível, pois, aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e tornaram participantes do Espírito. Mas aí o 9 tem um segredo, verso 9. Ele diz, mas a vós, irmãos. Está falando já com outro grupo agora, mas vocês. De vocês nós esperamos coisas melhores. De vocês nós esperamos notícias melhores. De vocês nós esperamos coisas melhores. Eu acredito que Deus sempre espera algo melhor de mim. Porque Deus investe em mim. Quem investe em alguém ou em algo espera retorno, sim ou não? Você vai comprar uma empresa aí porque você não quer ganhar dinheiro. Eu estou com dinheiro sobrando aqui, vou colocar nisso aí. Não tem sentido nenhum. Se você investe no seu filho, ainda que seja seu filho, você quer retorno do filho. Se você investe numa obra, num ministério, você espera um retorno daquilo, é de Deus, seja retorno espiritual, seja retorno financeiro, mas Deus investe em nós e Ele quer retorno de cada um de nós. É isso que o verso 9 está dizendo. De vocês eu quero um retorno, de vocês eu quero coisas melhores. De vocês eu quero coisas melhores. Deus espera algo de nós, sabe por quê? Porque o verso 7 e o verso 8 desse mesmo capítulo é como se fosse uma história. Para entender isso aqui, você tem que entender o 7 e o 8. Ele está falando de dois grupos, e está falando de dois grupos, faz uma espécie de uma parábola curta de 2 versículos. Uma ilustração de 2 versículos.
Ele já muda lá, ele muda o tom, ele vai para a terra. Então ele compara esses dois tipos de pessoas. As pessoas que recaíram definitivamente, que não querem mais, foram iluminados, mas não querem, apostataram da fé. E ele está dizendo, vocês, eu espero coisas melhores. Aí ele faz a comparação disso aí, e tem a ver com o Espírito Santo. Por quê? Porque ele fala de dois tipos de terra. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles, porque é também cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. Ele está dizendo assim, aí agora vem o versículo 8. E cai o 8, irmão. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada. E perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Por que eu estou trazendo esse texto para falar sobre relacionamento com o Espírito Santo? Porque ele menciona pessoas que participaram do Espírito. E quando na verdade participar do Espírito, como eu disse na ilustração de comer, não significa só participar, só comer, que comer uma vez resolve para sempre. Participei do Espírito, eu tenho o Espírito, não resolve minha vida para sempre. Eu tenho que me alimentar do Espírito diariamente. E esses dois versículos da terra explica bem isso, porque ele está falando da terra que absorve. Irmão, Deus manda chuva para o ímpio e Deus manda chuva para o crente? Sim. Quando chove na sua casa, você é crente fiel. Chove na casa do irmão lá que é terrível. Do irmão não, é do outro lá, sei lá quem é. Mas chove ou não chove? Chove na casa do pastor, chove na casa do macumbeiro, chove na casa do padre, chove na casa do pastor, chove na casa do crente fiel, chove na casa do crente infiel, chove na casa do ímpio, do avarento, do miserável, chove na terra de todo mundo. Mas uns produz abrolhos e espinhos e outros produz a bênção de Deus. Por quê? Qual é o segredo? O segredo está na absorção. Tem terra que não absorve a água. Tem terra que não retém a água. Tem terra que não segura a água. E o segredo está na chuva. Deus está mandando chuva para todo mundo. Mas tem uns que absorve. Tem uns que recebe a água. Retém a água. Retém a presença de Deus. A presença do Espírito. Ele fica encharcado com a água de Deus. E é aí que significa a relacionamento com o Espírito Santo. Só tem relacionamento com o Espírito Santo a terra que recebe a água e absorve a água. E aqui eu tenho que dizer, tem crente que parece toalha nova. Você já viu o crente toalha nova? Vocês estão me entendendo tudo aí no fundo? Crente toalha nova é aquela, quando você compra uma toalha nova, você vai tomar banho pela primeira vez, né, com a toalha nova. Quem já tomou banho com a toalha novinha, zerinho? Ela enxuga. Você tem que ficar fazendo assim, até ela ficar meio velha e gastar um pouco para depois secar. Então tem crente de toalha nova. A água cai, mas ele não absorve a água. É como se fosse tem um impermeabilizante sobre ele. A água cai e espirra. Mas a terra que absorve a água, essa terra produz fruto. E a terra que absorve a água é um coração que mantém um relacionamento com o Espírito Santo. Não simplesmente participar do Espírito Santo. Aí eu quero desenvolver um pensamento com os irmãos nessa manhã de forma prática e rápida. O apóstolo Paulo fala sobre a glória da presença de Deus, do Espírito, do ministério do Espírito em 2 Coríntios capítulo 3, verso 7. Vou precisar do irmão do Data Show aí para me ajudar, dinâmico. 2 Coríntios 3, verso 7. O trecho diz assim: e se o ministério da morte, gravado com letras de pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que se desvanecesse, quer dizer, ainda que estava acabando, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Agora veja o 11. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Verso de número 18. Ora,
E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Dá glória a Deus aí, irmão. Na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. A história era que Moisés, quando subiu no monte para falar com Deus, naqueles período de 40 dias que ele ficou no monte, que ele recebeu as tábuas de pedra, as leis escritas pelo dedo de Deus. Quando Moisés descia de lá, Moisés estava com o rosto brilhando, e o povo não podia olhar para o brilho do rosto de Moisés, da glória de Deus que brilhava sobre o rosto de Moisés. O que aconteceu? Moisés colocou um véu no rosto, porque o povo temia o poder e a glória de Deus através do rosto que brilhava no ministério de Moisés. Mas agora o apóstolo Paulo está dizendo, olha, mas essa glória foi passando. O brilho do rosto de Moisés foi acabando com o tempo. Mesmo assim ele mantinha o véu. Mas agora não era para que o povo, por causa da glória que tinha no rosto dele, agora era para o povo não descobrir que a glória tinha ido embora. Presta atenção, igreja. Ele manteve o véu durante muito tempo, mesmo sem ter o rosto brilhando, sabe disso? Por quê? Porque a glória já tinha ido embora. O texto do apóstolo Paulo está dizendo que a glória desvanecia, a glória era transitória, a glória de Moisés era passageira. Mas agora Paulo vem e diz assim, se aquela glória que foi passageira, foi transitória, aquela glória que ia se desvanecendo, ela foi gloriosa, foi poderosa, a ponto dos filhos de Israel terem temor, não olhar para ele, muito mais agora a glória do ministério do Espírito. Ele compara, irmão, ele não faz uma comparação, ele faz uma alusão, e ele chama essa glória do Espírito Santo de ministério. Nós não estamos vivendo na época mais da lei, nós não estamos vivendo mais na época em que as coisas do Espírito vinha, voltava. Nós estamos vivendo na era, no ministério efetivo do Espírito Santo. Quantos podem entender o que eu estou dizendo? E eu sempre pensei, irmão, quando eu olhava para Moisés, eu falei assim, Moisés pô, Deus fez coisa grande que esse Moisés, hein? Quando eu estava em Campo Grande, na casa de recuperação, eu orava nas madrugadas lá num campo que tinha, e eu falava, Senhor, eu queria pelo menos brilhar um pouquinho, porque o Moisés brilhou, de tanto buscar a sua presença. Eu queria receber alguma coisa assim que brilhasse. Eu não sei você, mas a gente olhando para Moisés é uma sensação diferente. Já pensou seu rosto amanhecer brilhando, a outra pessoa começar a falar assim, olha, a glória de Deus está tão grande na sua vida que o seu rosto está brilhando. É um negócio interessante, né? E importante. Um negócio bom. Eu só sei que uma vez Deus me deu uma experiência. Eu estava orando na madrugada sozinho, um escuro, meio do mato. De repente, lá tinha um caminho de pedras. E eu fiquei até com medo na hora. Na hora que eu olhei assim, que eu viro de lado assim, que eu vi uma bola de fogo. Uma daquelas pedras começou a pegar fogo, aquelas pedronas brancas que lá eles pintavam com cal para fazer o caminho. Nós pintávamos com cal, fazer o caminho das pedras. E eu vi na oração, buscando a presença de Deus, eu vi aquela pedra pegando fogo. Aí eu tirei o olho, continuei na minha oração aqui. Falei, que mistério que é esse, meu Deus? Aí eu falei, se é de Deus eu vou olhar, vai estar pegando fogo de novo. Então é ilusão de ótica minha. E fogo de novo, falei, meu Deus do céu, é fogo do céu que está aqui. E aquilo foi enchendo meu coração, daquele brilho, daquela pedra pegando fogo. Um fogo assim que ardia e não se consumia. Essa experiência, por menor que seja, gratifica o meu coração. Mas agora, a Bíblia está dizendo que essas experiências, essa participação de relação com o Espírito Santo, experiências nossas, elas ficaram para trás, com relação ao poder e à glória do ministério. Não está falando de experiência, do ministério do Espírito. Irmãos, por que eu estou falando isso para você? Porque nós somos uma igreja condicionada a experiências. Nós somos uma igreja condicionada à participação. Nós aprendemos a participar do Espírito e não a entrar no ministério do Espírito.
Nós aprendemos a receber o Espírito e não fluir no Espírito. Nós aprendemos ter uma experiência com o Espírito e não participar do ministério do Espírito. Viver o ministério do Espírito. A maioria de vocês, a maioria de nós, temos apenas experiências isoladas com o Espírito Santo. É num encontro, é numa vigília, é numa conferência, é num culto e só. Se restringe a isso. Nós não temos uma vida no Espírito, nós não cumprimos um ministério do Espírito, nós andamos de experiências em experiências e achamos que isso basta. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui, a glória que Moisés tinha foi transitória, o rosto dele parou de brilhar. Mesmo ele estando com o véu ali para cumprir uma aparência, tem gente que está com o véu, pensando que está brilhando, mas não está brilhando faz tempo. É porque não quer brilhar da forma correta, na forma que é do ministério do Espírito, andando com o Espírito, vivendo pelo Espírito. Eu posso ouvir um glória a Deus dessa igreja que quer andar, viver na presença do ministério do Espírito. Não basta participar, tem que mergulhar. Não basta. A de Moisés não está nem próximo daquilo que é o ministério do Espírito. E eu digo isso porque nós somos tendenciosos a querer experiências palpáveis quando se trata do Espírito. É por isso que caímos nas heresias. É por isso que caímos no misticismo religioso. Porque nós estamos querendo viver no Espírito com experiências místicas e não no ministério do Espírito. Quem me entende aqui, irmão? O ministério do Espírito provoca experiências. Agora, experiências isoladas com o Espírito não significa que você está no ministério espiritual. E relacionar-se com o Espírito é viver no ministério do Espírito. É mergulhar no ministério do Espírito e não simplesmente ter experiências externas. E nós fomos doutrinados assim, a ter experiências externas, a participar apenas do Espírito. E não garante. Não garante. E o escritor aos Hebreus falou, de vocês eu espero coisas melhores. Tem coisa melhor do que participar no Espírito? Do Espírito? Tem coisa melhor do que receber a bondade da palavra? Tem coisa melhor do que ser iluminado? Uai, aquele povo tudo recebeu isso, recebeu a iluminação, recebeu a bondade da palavra, recebeu o dom celestial que é a salvação, participou do Espírito. Tem coisa melhor do que isso, irmão, ainda? Tem coisas melhor do que isso, porque de vocês eu espero coisas melhores do que isso. Quais são as coisas melhores do que ser iluminado? O que é melhor do que viver na bondade da palavra? O que é melhor do que receber o dom da salvação celestial? O que é melhor do que isso? Melhor do que isso é viver o ministério, a glória do Espírito, é ter relacionamento com o Espírito Santo. A maioria de nós, igreja, não tem relacionamento com o Espírito Santo. Eu não estou desdenhando de ninguém, estou me envolvendo com vocês no meio disso. A maioria de nós não temos relacionamento com o Espírito Santo. Vivemos de gotas, vivemos de goteiras, vivemos de experiências isoladas, vivemos, a chuva cai aqui e passa por um filtro e vai para outro canto. Nós não encharcamos, nós não vivemos encharcados da presença, da água que cai do céu na nossa terra. A nossa terra constantemente está seca. A água cai hoje, encharca hoje, sai pelo ralo. Amanhã precisamos de outra chuva. Ela não retém a chuva. Por isso que nós estamos cheio de espinhos, cheio de abrolhos, cheio de coisas erradas. Porque nós não estamos encharcados da água que produz vida na terra, que dá o fruto na estação própria, cujas folhagens não caem. Então, primeiro, eu poderia ficar só nisso aqui, nas experiências externas. Nós somos tendenciosos a experiências externas. Nós queremos ver. Eu não queria ver a pedra pegando fogo. Nós queremos coisas externas para dizer que aquilo é do Espírito. Mas o Espírito não quer simplesmente que você participe disso. Ele quer que você absorva isso. Quem me entende essa manhã? Não basta participar, tem que absorver. E aí,
eu quero dar uma acelerada porque eu poderia falar, os discípulos entenderam que o reino de Jesus era externo. Porque todo mundo quer pegar, todo mundo quer ver. Por exemplo, olha um texto aqui que eu anotei no papel aqui, ó. Olha um texto que está aqui em Lucas no capítulo 17, verso 20. Lucas 17, verso 20. A ideia dos discípulos era que Jesus vinha instaurar um reino físico. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. E nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, ou ei-lo lá, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Não é externo, é interno. Mas eles tinham a clara evidência de que Jesus viria instaurar um reino externo. Tanto é que eles queriam conclamar Jesus rei. Eles queriam, porque a visão nossa é externa das coisas, é da participação. A visão nossa, ela é aqui, naquilo que a gente consegue ver. Por isso que as igrejas, muitas igrejas, de forma errada, vendem muita coisa para o povo. Vende suas indumentárias. Porque se eu falar para você, olha essa água aqui, ó. Essa água é lá de Israel, do Rio Jordão. A água do Rio Jordão. Amém? A água abençoada do Rio Jordão. De onde é essa água, irmão? De onde é? Essa água aqui? Daqui de Araputanga mesmo, irmão. Mas se eu repetir umas 5, 6 vezes aqui e perguntar para vocês falam, é do Jordão, 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 é do Jordão. Daqui a pouco é do Jordão mesmo. Tem nada de Jordão. Porque as pessoas precisam de coisas, experiências, querem pegar em algo. Eles querem ver o reino externo. Jesus veio implantar um reino interno. Jesus veio implantar um ministério do Espírito. O Pai enviou Jesus para nos salvar. Jesus veio enviar o Espírito para nos conduzir. O Espírito veio amando de Jesus. Jesus não veio aqui para outra coisa. Ele veio para resgatar o povo. E depois de resgatado, entregar esse povo na mão do Espírito. E a partir de agora o ministério do Espírito conduz a igreja. E eu lamento te dizer, irmão, que tudo que é interior desmotiva. Olha para mim, igreja, tudo que é interior desmotiva. Se você anunciar um negócio assim, olha, vai ter ali, vem porque vai ser vai ter o cajado do fulano, vai ter o óleo santo, o óleo que nós buscamos lá em Israel, foi consagrado debaixo da terra. Fiquei 40 dias no monte com esse vidro de óleo, e aqui você vai receber uma gota desse óleo. Irmão, eu não tenho nada contra os atos proféticos. Agora, pegar ato profético, fazer doutrina para o povo correr atrás, isso é pecado. Fazer o povo acreditar que o Espírito não é suficiente, fazer o povo acreditar que o Espírito Santo não é suficiente para conduzir a noiva para Jesus, isso é um pecado. Então coloca alguns artefatos, alguns subsídios em relação a Deus, a Cristo e a igreja. Entre seu relacionamento com o Espírito Santo pode ter nada. Só você e Ele. Só você e Ele. Mas o que é interior desmotiva. A gente fala assim, vai lá para o culto que nós vamos hoje. O que vai ter lá hoje? Não, nós vamos lá hoje, o Espírito Santo, vamos orar. O Espírito Santo está lá, não vai ter nada demais não. É culto normal. Vem, o povo até falta. Eu pensei que ia ter um profeta. Eu pensei que ia ter alguém lá com a vassoura ungida. Eu pensei que ia ter alguém lá com o lenço de Jacó. Eu pensei que ia ter alguém lá com o cajado de Abraão. Eu pensei que alguém ia estar lá com o sal grosso. Eu pensei que ia ter alguém lá com o mel que saiu da rocha, com a água que saiu da rocha.
A gente espera algo no exterior porque nós fomos ensinados assim. Mas o ministério do Espírito é interno. É você e Ele. Na intimidade. Eu lamento te informar, irmão. Não tem muita coisa não. É isso mesmo, é muito simples. Por isso que demora a pessoa acreditar. Porque a pessoa tem que achar um outro para benzer ele. Porque senão não funciona. E eu não tenho nada contra a oração não. A Bíblia diz para nós orarmos uns pelos outros. Mas a gente fica procurando os nossos gurus espirituais. Ficamos procurando as nossas coisas assim em volta. Para pegar, entatear em alguma coisa. Oh, irmão. Não existe isso não. A Bíblia diz assim, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, Ele estará ali. E se Jesus está aqui, se o Espírito Santo está aqui, o que é que falta? O que é que falta? Falta nós entendermos, irmãos. Porque nós temos uma ideia de que o culto só é bom quando o negócio pega mesmo. A gente sai assim, mas que culto, hein? Meu Deus! Foi gente rolando para todo lado, foi gente caindo na unção, poder de Deus, tal. Aí a gente sai com aquela sensação, que culto, hein? Que culto. Não tem culto melhor do que o outro não, irmão. Não tem. Porque o culto é seu. A oferta é você. A entrega é sua. O culto foi entre você e o Espírito. Você que entregou para ele. Se o culto não prestou, de quem que é a responsabilidade? Não tem culto ruim, irmão. É que a gente está com foco no exterior, naquilo que é externo. Aí a gente acha que o culto é ruim. Não é ruim não. Olha para dentro de si, olha para o Espírito Santo e fala, ô meigo Espírito Santo, eu te amo. Esse culto eu estou entregando para o Senhor. Aí a gente pensa que tem culto ruim. Então, para resumir aqui, que não vai dar, vou dar tempo de terminar tudo aqui. Para resumir, eu quero pensar numa coisa importante. Porque se relacionar de forma física e exterior com o Espírito Santo é errado. Esse é o primeiro entendimento que eu quero falar com os irmãos. Segundo, além disso, o propósito disso, central de tudo isso, é que o Espírito Santo é responsável para nos transformar na essência. Romanos 8, 29. Romanos 8, 29 diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Isso aqui é o ministério do Espírito. A responsabilidade do Espírito é transformar você na imagem do Cristo. Como relacionar com o Espírito? Não de forma física, de forma interna. Não de forma externa, de forma interna. Qual o propósito central do Espírito nesse relacionamento? Fazer você ter a imagem de Jesus. O Espírito está aqui para pegar na sua mão, conduzir você até a estatura do varão perfeito. Você não está perfeito, eu também não. Mas eu estou aqui, seguro na mão dele. E ele está me conduzindo, me levando dia após dia, passo a passo. Sei que não estou tão bem hoje, mas amanhã vou estar melhor, sabe? Porque ele que está me conduzindo. E ele está formando em mim o caráter do Cristo. Ele está transformando a minha vida no caráter do Cristo. O papel do Espírito Santo na vida da igreja é pegar a igreja e fazer com que a igreja se pareça com Jesus. Fazer com que a igreja, o crente, se pareça com Jesus. Romanos 8, 29. Transformar na imagem do Filho de Deus. Transformar na imagem do seu Filho. Predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito. Jesus é o primeiro e nós somos os outros. O primogênito é Cristo e nós somos os outros. Então você é irmão de Jesus. Jesus é o seu irmão mais velho.
Ele é o primogênito, você faz parte da família. E Ele quer que você se pareça com esse irmão mais velho. Esse é o propósito. E aspecto. Eu quero falar sobre essa ação, propósito e aspecto. A ação é interna, como nós já vimos. O propósito é transformar. Ele nos predestinou para isso. Para ser como Jesus. Parecer com Jesus. O Espírito Santo veio nos transformar de glória em glória a imagem de Cristo. Tem outros textos que eu podia compartilhar com vocês, mas eu vou para o final, porque eu quero orar e ainda ministrar a ceia. Eu vou para os aspectos da manifestação do Senhor. Lá em Efésios, no capítulo de número 4, no capítulo de número 6, no verso de número, Efésios 6, não, isso mesmo, 4, Paulo está falando da unidade no capítulo 4, desculpa irmão, coloca 4, e no verso 6, Paulo está falando de unidade do corpo, e quando Paulo fala de unidade, ele usa a trindade para explicar, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e ele vai dizer aqui, rogo-vos pois irmãos, eu, prisioneiro do Senhor, não, coloca o 6. 4, 6, Charles. Aí, desculpa. Há um só Deus Pai, que é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Eu já preguei essa mensagem em alguns lugares. Isso aqui são aspectos da manifestação de Deus. Nós vimos a ação que é interna. Nós vimos o propósito que é nos fazer parecido com Cristo. E os aspectos quais são? O primeiro aspecto, que Deus é sobre todos. O segundo aspecto é que Ele é por meio de todos. E esse aspecto de sobre todos fala da unção e daquilo que o homem pode fazer para Deus. Irmãos, há basicamente 3 grandes movimentos. O movimento da unção do poder de Deus, de que grandes homens fizeram para Deus. No poder do Espírito, os homens curaram, fizeram grandes coisas. Na Bíblia e fora da Bíblia, na história eclesiástica, grandes homens moveram no poder do Deus sobre. Depois de um tempo para cá, já é mais conhecido da nossa geração, veio uma palavra de fé. Aquilo que despertou a igreja para crer no que realmente Deus podia fazer por ela. Deus sobre é aquilo que o homem faz para ele no poder dele. Deus por meio de nós é aquilo que Deus faz por nós. E isso exige de nós a fé. E alguém veio com uma palavra de fé, de prosperidade. Deus pode te prosperar, Deus pode te abençoar. Isso é Deus por nós. O apóstolo Paulo disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? O dia que você não pode, Deus pode. O dia que você não consegue, a hora que você não consegue, Ele faz. Mas há um aspecto mais profundo do que isso, que é o aspecto do Deus em nós. Ele é sobre, Ele é por e Ele é em nós. Em nós. Em nós. Deus em nós é a figura do Espírito Santo, habitando entre nós. Deus em todos é Deus do lado de dentro. O ministério do Espírito Santo não se move do lado de fora. Ele se move do lado de dentro. É Deus em nós. Ele em nós, a esperança da glória. Colossenses 1:27, Cristo em vós, a esperança da glória. Talvez você nunca vai ver nada. Mas o segredo não é você ver. O segredo é o Espírito te ver. Talvez você vai orar, nunca vai acontecer nada de extraordinário. Eu encontrei um pastor uma vez, falou, pastor, eu queria saber porque você chegou aqui para pregar, Deus te mostrou um demônio ali, Deus te mostrou um negócio ali, você orou, caiu um demoniado ali, o outro chegou cheio de Espírito Santo, o negócio foi tão assim, eu não vi nada não, pastor. Eu falei, aí, tá bom. Não significa que aquele que viu alguma coisa é melhor ou menor ou maior do que aquele que não viu. Irmão, tem gente que não vai ver nada a vida toda.
mas o Espírito está vendo ele. O importante não é você ver, não. O importante é o Espírito te ver. Porque tem gente que está vendo coisa demais e o Espírito não está encontrando ele. Está cheio de vidente aí, mas o Espírito está longe. O aspecto da manifestação do Espírito pode até causar um impacto aqui fora, mas ela começa aqui dentro. Dentro de um nível de intimidade. Dentro de um nível de relacionamento com Ele. Pode causar um impacto de uma cura, de um milagre, de um sinal, de uma revelação, de algo de direção para Deus formar o caráter de Cristo nas pessoas. Mas Ele nunca começa do lado de fora, começa do lado de dentro. Do lado de dentro. Jesus falou assim, dos nascidos de mulher, nenhum é maior do que João Batista em Mateus. Nenhum. Irmão, receber um elogio desse de Jesus, a gente fica até assim constrangido. Já pensou se Jesus olhasse para você e falou, ó, dos nascidos de mulher, não tem nenhum igual a você. Mas por que Jesus fez isso? Continua lendo a história. Ele falou, mas no meu reino, qualquer um desses pequeninos que estão aqui, maior do que João. Jesus é... Sabe por quê? Primeira explicação do que porque ele é maior. Porque Jesus transicionou o texto dos nascidos de mulher até aqui. Então quer dizer, até nesse período. Do Velho Testamento até a chegada aqui, agora do meu reino, igual João não tem ninguém. Por quê? Porque os outros profetas tudo recebiam o Espírito de forma esporádica. O Espírito vinha e saía. João não. O texto diz que quando o anjo visitou Isabel, a mulher de Zacarias, que era o pai de João Batista, falou assim, o nome dele será João, e ele será cheio do Espírito desde o ventre. Quando Maria encostou em Isabel, estava grávida no mesmo período, os meninos mexeram, o poder do Espírito envolveu os dois. João era cheio do Espírito desde o ventre. João foi o único que falou sobre batismo no Espírito Santo antes de Pentecoste. Quem ensinou João? João falou assim, eu batizo com água, mas vem vindo um aí que eu não sou digno de desatar a sandália dele. Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. João sabia de coisa que ninguém sabia. Porque João foi gerado no Espírito. João foi gerado por dentro e não por fora. Todo profeta que é gerado por fora dá errado. Todo profeta que é gerado por fora dá errado. Tem que ser gerado de dentro. De dentro das entranhas do Espírito. De dentro das entranhas espirituais de Deus. Deus é sobre poder, unção, aquilo que Ele faz por você. Ou aquilo que você faz no poder dEle. Deus é por nós, aquilo que Ele pode fazer quando nós não conseguimos. E Deus é em nós. Em nós. Revela a glória de Deus. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Talvez você nunca vai cair. Uma vez eu estava num culto lá em Campo Grande, a irmã falou, deixa eu entrar na fila desse pastor, porque nesse pastor, estava tendo vários pastores ministrando, o povo caindo, babuf, babuf, e vai caindo, é poder de Deus, é manifestação, eu não questiono isso, irmão, se caiu, levantou, se não caiu, eu estou tranquilo, eu respeito todo movimento de adoração diante de Deus, uns caem, outros deitam, outros levantam, outros saem correndo, está tranquilo para mim, eu não escandalizo com isso não, é a multiforme graça de Deus. O que não pode é que aquele que cai tem mais poder do que o que está lá em pé. O que não pode é marginalizar o trabalhar do Espírito. Aí a irmã falou, deixa eu ficar na fila desse pastor que parece que ele é mais poderoso do que os outros, porque na fila dele cai mais. Aí quando veio, pega na garganta aqui assim no colarinho, aí aquele, não, você não cai não, você fica quieta, você não cai não. Porque esse negócio de cair aqui está errado. Ué, mas não é para cair no poder não, você não vai cair no poder não. O Espírito mostra quem está na carne ou quem não está. O Espírito revela que não é coisas externas que demonstram a nossa vida e nosso relacionamento com Ele. Eu toda vez que eu vejo alguém querendo aparecer, querendo cair, eu não deixo cair não. Fica em pé, irmão, um pouquinho. Sabe por quê? Melhor do que cair é ficar de pé na presença do Espírito Santo. E se cair, levanta. Sabe por quê? Porque Deus não fala com gente deitada.
Ah, é pecado cair? Não, não é pecado cair não, é gostoso. Caiu, caiu, glória a Deus, deitou, deitou. Mas qual é o propósito de deitar e cair no Espírito? É levantar no Espírito e caminhar no ministério do Espírito, no poder do Espírito, na unção do Espírito, na glória de Deus.